Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Núcleo Telesaúde. Hoje, para falar com vocês sobre o tema Memória e Aprendizagem Motora. Eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e da CEDI, Secretaria da Educação e Distância da UFRN. E hoje vamos tratar sobre memória e aprendizagem motora, e o conteúdo da nossa web palestra abordará definição e tipos de memória, a relação entre memória e aprendizagem motora, estágios da aprendizagem, comportamento e desempenho e as características do desempenho relacionando com a aprendizagem motora. Então, diante desses temas, memória e aprendizagem, qual a relação que vocês imaginam que existem, ou sabem, entre memória e aprendizagem? Será que realmente existe uma relação direta entre elas, ou uma relação indireta, ou nunca se pensou nisso, ou de maneira mais superficial? Vamos refletir. Por que o indivíduo precisa de memória para se mover? Já que o nosso tema é memória e aprendizagem motora, aprendizagem do movimento, Por que o indivíduo, um sujeito, ele precisa de memória para contribuir para o seu movimento? Um paciente de lesão medular, por exemplo, ele tem sua memória afetada, ele teve uma lesão na medula espinhal e com isso ele tem sua memória afetada, sim ou não? O que é que vocês pensam? Quem tem déficit de memória aprende? Será que pessoas que têm problemas, disfunções da sua memória, ela tem capacidade ainda de aprender ou mesmo reaprender alguns movimentos? E aí, com isso, nós pensamos, e os pacientes, aqueles sujeitos, aqueles indivíduos que têm com doença de Alzheimer, será que eles têm a possibilidade de reaprender algum novo, de reaprender algum movimento que ele sabia que vem sendo perdido? E aí, vamos parar para pensar em nós mesmos. Você tem uma boa memória? Qual é a relação que você faz isso? Pense aí, se você tem uma boa memória, ou se você acha que sua memória é boa para algumas coisas e para outras não. O que é que você entende aí como memória, E aí vamos para alguns fatos, tentar ajudar nessa resposta. A Copa do Mundo de 2014 aconteceu aqui no Brasil. O que é que você recorda, o que é que você lembra sobre esse evento? São situações econômicas, são situações emotivas, são situações de estar presente em mais de um jogo, são situações de estar torcendo em casa ou em algum local com os amigos, com familiares. O que é que você lembra desse momento, dessa fase, desse evento? Esse chocolate aqui, Lolo, tá na embalagem. Alguém se lembra dele? Alguns conhecem, alguns já viram, alguns têm uma memória muito clara dele, ou apenas viram a embalagem, ou conheceram já com outro nome, numa outra versão. E essa outra figura aqui, essa outra foto, qual a memória que ela remete a vocês, O homem pisando a lua. O que é que traz aí de memória para vocês, de lembranças? E um bebê fofinho, olhando, porque aqui está com a tarja, olhando para vocês, qual é o tipo de memória que remete? É algum paciente que você já teve, algum cliente que você já assistiu, é seu filho, é sua sobrinha, é seu neto ou neta? São as dificuldades e o grande aprendizado que uma criança tem em relação aos seus movimentos, o que é que isso remete a vocês? Então, diante disso tudo, se tem um questionamento, o que é memória, Para lembrarmos de alguns fatos, de alguns eventos, de algumas situações, relacionamos isso muito com memória. Mas memória é só isso? O que é memória?
Segundo Helene Xavier, em 2003, memória corresponde ao processo pelo qual experiências anteriores levam à alteração do comportamento. Isso aqui é interessante, porque se faz a relação de memória com o comportamento, e comportamento tem relação com a aprendizagem, né? Santos, 2005, define memória como uma função cognitiva caracterizada pela habilidade de adquirir, reter e usar informações ou conhecimentos. Então, quando você adquire uma nova habilidade, você retém ela no seu sistema nervoso e usa essas informações e conhecimentos em algum momento, você está fazendo uso da memória. Então, com essa definição, nós realmente já começamos a relacionar que memória e aprendizagem motora, elas têm realmente relação, né? É uma função cognitiva com a habilidade de adquirir, reter e usar informações. Se eu estou falando de aprendizagem motora, eu estou falando já em adquirir, reter e usar informações motoras de uma determinada atividade, de um determinado movimento, de uma determinada atividade funcional, atividade de vida diária, de uma determinada ação, e essa relação. E aí, nós chegamos aqui nesse esquema. Nesse esquema, nós temos o seguinte, é o esquema da memória, tá? De maneira simplificada, digamos assim, apesar de ter várias setas, vários eventos, mas tentando simplificar o que representa, né, o que é a significância da memória. Então, quando se tem os eventos externos acontecendo, aqui à esquerda, eventos externos, seja ele qual for, seja ele um movimento, seja ele um fato, seja ele um filme que você está assistindo, uma nova vivência que você está experimentando, um novo lugar que você está frequentando, né? Acontece aí, inicialmente, a seleção de estímulos, né? A seleção de todas as informações que você vai adquirir neste momento, de um novo local que está frequentando, de um novo objeto que você está vendo, conhecendo, palpando, como for essa experiência. Então, várias informações sensoriais vão estar aí presentes. E o indivíduo ele vai fazer a seleção daquelas que ele julgar mais importante, né? Quando ele faz essa seleção, aí nós temos que entender que nessa seleção nós temos um fator importante a considerar, que é a atenção que é dada àquele evento, àquele objeto, àquela experiência que está se passando. A atenção, ela está relacionada a essa seleção dos estímulos. Eu só consigo selecionar ou selecionar de maneira adequada, eficiente, os estímulos se eu estiver dando a ele uma atenção necessária, né, para aquela seleção. E então, esses estímulos, eles passam, né, para a fase de aquisição. É a fase de adquirir aqueles estímulos, né, para jogá-los, entre aspas, para a memória. Isso aqui depende de quê? Os nossos eventos internos, como está a cognição, como estão nossas emoções. Algumas emoções, elas trazem dificuldades de memória, outras elas trazem uma facilitação, como as questões motivacionais para aquele evento. O nível cognitivo que eu possuo ou não para o entendimento, mesmo a seleção e aquisição daquelas informações, entre outras coisas. Em seguida, se vai para a retenção temporária. O que é a retenção temporária? São aquelas informações que foram selecionadas e depois elas foram adquiridas, elas vão para a fase de retenção, elas vão ser retidas no nosso sistema nervoso central de maneira temporária. E aí se começa o quê? Se começa a formação dos engramas. Como nós vamos falar em aprendizagem motora, é formação dos engramas motores, né? Digamos, de uma codificação de estímulos que vão se mantendo aí, que vão ser usados posteriormente ou não. Passando dessa retenção temporária, nós temos 3 opções. O indivíduo tem, né? Mesmo que de maneira inconsciente. O esquecimento desse engrama formado, dessas informações sensoriais. A consolidação, né? Ou seja,
essa retenção temporária, ela vai se firmar mesmo, vai se consolidar no sistema nervoso e ela vai passar a ser uma retenção duradoura. É algo que eu memorizei, como se costuma dizer, de maneira longa, em termos de longo prazo, né? Permanente, apesar que o permanente é relativo aí. E a terceira opção, a questão da evocação e utilização. Então, eu retive aquelas informações e aquele engrama de maneira temporária, mas eu não quero, digamos assim, que isso se retenha a longo prazo na minha memória. Mas eu preciso evocá-lo em alguns momentos, utilizar essa informação, mesmo que por pouco tempo, para, né, assim, expressar determinado comportamento. E no caso aqui, determinado comportamento motor. Temos que lembrar que, para um engrama, para uma informação, ela ser passada da retenção temporária para a retenção duradoura, passar pela fase de consolidação, nós temos aí que pensar nos limites da retenção, né? Qual é o limite que eu tenho, que você tem, que o seu paciente tem, o meu cliente tem, para reter essas informações, né? As informações que estão sendo passadas. E os distratores, os distratores são bem importantes, porque mesmo às vezes eu tendo motivação, eu dando uma atenção adequada para determinados, achando que estou dando atenção adequada para determinados estímulos, e existem distratores em paralelos que vão, né, dividir a nossa atenção para aqueles estímulos e que vão dificultar a aquisição, consequentemente a retenção temporária daquele engrama. Então, esse padrão como todo é o padrão, né, para o esquema da memória, os sistemas de memória. Lembrando que o esquecimento acontece de várias formas. Ela acontece por esse sentido linear, como a gente falou, né, pensando em algo unidirecional, que vem da aquisição, retenção temporária, e aí eu resolvi, entre aspas, esquecer. Eu não joguei para a retenção duradoura. Como também a informação ela pode ter ido da retenção temporária, passado por um processo de consolidação, reteve a longo prazo, mas depois de longo prazo, de um tempo, né, mesmo sendo considerado a longo prazo, ele voltou para o esquecimento, né? Aquilo talvez seja um movimento que não está sendo mais usado, que você não venha dando tanta ênfase, e aí ele foi para o esquecimento. Quando esse engrama não voltou para o esquecimento, ele realmente ficou como retenção duradoura, esse engrama está lá na sua memória, está lá no seu sistema nervoso central, como informação de longo prazo. Com isso, nós podemos tentar entender quais são os tipos de memória. Se costuma relacionar muito memória, se lembra nome de pessoas, se lembra o nome de cores, se lembra de tal evento que foi importante, né? O nascimento de um filho, o seu aniversário, o Natal, o primeiro beijo. Então, se faz relação mais entre isso aí. Mas existem outros tipos de memória também. Então, segundo Scar, em 1987... os tipos de memória, eles são de curto prazo e longo prazo, ok? A curto prazo, nós temos aquele tipo de memória que, como o nome já sugere, vamos voltar aqui um pouquinho, ele ficou numa retenção mais temporária, um limite de tempo, um intervalo de tempo curto na sua memória, e depois ele pode ter caído no esquecimento. Ou então você evocou, utilizou para determinado componente, mas depois não se usou mais. Na longo prazo, é aquela que já vai formar um engrama duradouro, uma retenção duradoura, que passou por uma consolidação eficiente daquela informação. E aí, essa memória de longo prazo, ela pode se dividir em explícita ou declarativa, ou implícita ou não declarativa. De acordo com algumas classificações, porque existem várias classificações para a memória, algumas chamam de explícita e implícita, e outras chamam de declarativa ou não declarativa. Eu já botei aqui o que é sinônimos com vocês, porque onde vocês forem estudar e reforçar esse conteúdo, fica claro para vocês que a explícita é a mesma coisa da declarativa e a implícita é a mesma coisa da não declarativa. Então, vamos lá. Considerando esses
tipos e até mesmo subtipos de memória, vamos tentar entender a classificação geral dela e o que é que representa cada uma, né? Então, para a memória, quanto ao tempo de retenção, ela se divide entre quanto ao tempo de retenção e quanto à sua natureza. Quanto ao tempo de retenção, que é o que nós estávamos falando aqui nessa classificação de Skyre, nós temos o quê? Um tipo ultra rápido ou imediato, o de curta duração, como foi colocado lá, e o de longa duração. A memória imediata é aquela que dura frações de segundos ou alguns segundos. É uma memória muito mais sensorial, né? Obtendo informações sensoriais que você tem do ambiente, seja que tipo de informação sensorial seja, auditiva, visual, tátil, proprioceptiva, etc. A memória de curta duração já é uma memória que ela dura minutos ou horas, e ela garante o sentido de continuidade do presente. Isso é bem interessante, porque nós usamos muito a memória de curto prazo para determinados atos que nós estamos realizando, ou mesmo para algumas lembranças que você não quer de maneira duradoura, e assim ela vai, e o que é a característica principal para entendê-la é que você vai garantindo o sentido de continuidade do presente, que uma ação sua vai ser realizada após a outra, e assim sucessivamente, sem necessariamente você jogar todas essas informações para a memória de longo prazo, né? A memória de longa duração, ou longo prazo, ela já é tida como uma memória que dura horas, dias ou anos, e ela garante o registro do passado autobiográfico, ou seja, seu mesmo, e dos conhecimentos do indivíduo de maneira geral, não só sobre a sua vida, todo tipo de conhecimento em geral que aquele indivíduo possui. Quando nós vamos para a memória, a sua classificação quanto à natureza, nós já temos 3 tipos de memória também, né? Quanto à retenção são 3 tipos e quanto à natureza são 3 tipos também. O primeiro é explícita ou declarativa, a segunda é implícita ou não declarativa e a terceira operacional ou memória de trabalho, ok? Então, a memória explícita ou declarativa, ela pode ser descrita por meio de palavras e outros símbolos. Como o nome sugere, é aquele tipo de memória que você pode declarar, que você pode explicitar o que você recorda, o que você evoca, né? E aí, através de palavras, seja elas verbais, não verbais, escritas, digitadas ou mesmo outros símbolos, né? Ela pode ser dividida em episódica e semântica. A memória explícita episódica é aquela que tem uma referência temporal. É uma memória de fatos sequenciados, né? Então, digamos, a Copa do Mundo de 2014 aconteceu no Brasil. A Copa do Mundo de 2018 não foi aqui no Brasil. A Copa do Mundo de 2022 também não será aqui no Brasil. Então, você vai fazer uma relação temporal entre esses fatos, né? A Copa do Mundo de 2014 aconteceu no Brasil quando eu tinha 20 anos de idade, por exemplo. A Copa do Mundo de 2018 não aconteceu no Brasil e eu já tinha 23 para 24 anos de idade, né? Então, é uma referência temporal que se tem aí. Quanto à memória explícita semântica, como o nome sugere, semântica envolve a questão de significados. Então, ela envolve conceitos que são atemporais. É uma memória mais cultural. Se ter um entendimento do significado de cada coisa, o significado de cada atividade, o significado de atitudes, o significado da vida em geral, né? O segundo tipo de memória quanto à natureza é a memória implícita ou não declarativa. É aquele tipo de memória que nós usamos, mas ela não é uma memória clara para a gente, né? Tão expressiva, digamos assim, por isso que ela também pode ser chamada de não declarativa, porque é um tipo de memória que nós possuímos, que existimos, que é muito importante, demais, mais do que imaginamos até, mas você não tem como declará-la, tá?
Por isso que, de maneira geral, a memória explícita ou declarativa, seja ela episódica ou semântica, que as pessoas entendem de maneira geral como sendo memória. É porque eu lembrei disso, eu lembrei daquilo, porque isso significa isso, não significa aquilo. Mas ele não é o único tipo de memória. Isso tem que estar muito claro para os profissionais de saúde. Então, a memória implícita, ela não precisa ser escrita por meio de palavras, por isso que ela também é chamada não declarativa. O primeiro subtipo dela é o de representação perceptual, é o que se chama de prime também. Então, ele representa imagens sem significado conhecido. É uma memória pré-consciente, né? Você ainda não tem consciência clara dela, mas já tem no seu sistema nervoso ali uma representação de imagens que ainda podem estar abstratas, mas que vão ter um significado posteriormente. A memória implícita de procedimentos, ela envolve hábitos, habilidades e regras. Então, esses hábitos, habilidades e regras, eles são usados no nosso dia a dia, né? São procedimentos, procedimental, como se diz, e ela se classifica como um tipo de memória também. E existe aqueles tipos implícito associativo e não associativo. A memória implícita associativa está relacionada a associar dois ou mais estímulos, ou mesmo um estímulo e uma resposta. Um exemplo clássico aqui de dois ou mais estímulos é o condicionamento clássico de Pavlov, que é aquela associação que o cão faz, o cachorro, entre a comida e o toque de um sino. A não associativa, ela acontece quando atenua uma resposta, ou seja, o indivíduo passa por um processo de habituação, ou mesmo quando ele, né, aumenta o nível de resposta, ele passa por um processo de sensibilização, através da repetição do mesmo estímulo. Então, cada vez que ele escuta, que ele vê, que ele tem acesso a esse mesmo estímulo, ou ele se habitua com aquele estímulo, né, de tanta repetição que acontece, ou ao contrário, ele sensibiliza, aquele estímulo fica mais fácil de trazer uma resposta para ele. E o último tipo da memória, da divisão de memória quanto à natureza, é operacional ou memória de trabalho, que ela permite o raciocínio e o planejamento de um comportamento. Aqui nesse esquema, nós temos um esquema geral sobre a memória de longa duração, a memória de longo prazo, né? Considerando aqui a sua parte. A memória de longo prazo, ela pode ser dividida, ela pode acontecer também de maneira explícita ou implícita, né? Porque aqui são classificações diferentes. E aí, a memória de longa duração explícita, considerando explícita ou declarativa, ela é responsável por fatos ou eventos, como foi colocado aqui. E essa memória explícita para fatos e eventos, ela tem no seu sítio de ativação cerebral, né, encefálica, o lobo temporal medial, o diencéfalo. Então, a gente já pensa aí que algumas condições de saúde que podem afetar o lobo temporal medial podem deixar aquele indivíduo com uma disfunção nesse tipo de memória explícita para fatos e eventos. A memória de longo prazo, pensando-se em memória implícita, a não declarativa, nós temos o condicionamento clássico, como foi falado, o condicionamento clássico, por exemplo, como foi colocado aqui, que eu citei o exemplo do condicionamento clássico de Pavlov, que ele pode ser decorrente de respostas emocionais e respostas esqueléticas. As respostas emocionais, ela é de responsabilidade da amígdala, né? Fica no nosso sistema nervoso, que traz respostas emocionais, e as respostas esqueléticas de responsabilidade do cerebelo. Então, tem forte relação com a aprendizagem motora. E os outros tipos, de habilidades e hábitos, como foi colocado aqui, de habilidades e hábitos, que é o tipo de memória de procedimentos, né? Ela tem relação com o corpo estriado. Então, condições de saúde como, por exemplo, o Parkinson, a doença de Parkinson, que ela tem uma relação com a diminuição de dopamina na substância negra e que afeta a circuitaria, né, dos gânglios basais de corpo estriado, o indivíduo ele vai passar a ter dificuldades para os seus procedimentos, né, habilidades e hábitos de maneira geral. O tipo de
pré-ativação, que é considerada aqui, como falou, prime, que é uma memória ainda pré-consciente. Ela tem a ver com o neocórtex, né, a parte mais evoluída, digamos assim, do córtex cerebral. E a aprendizagem não associativa, que é aquela responsável por habituação e sensibilização, ela vem de vias reflexas. Né? Quando o indivíduo ele passa a se habituar com um estímulo, ele tendo menos importância, entre aspas, para ele, ou quando ele se sensibiliza a determinados estímulos. Isso tem a ver com as suas vias reflexas. Então, isso se faz aí a relação entre memória e os sítios, né, encefálicos de sua responsabilidade e, consequentemente, também a aprendizagem. E aí, né, o nosso foco principal é a relação entre memória e aprendizagem. O que é que isso realmente representa, né? Então, quando nós temos situações como essas aqui, nós ou o nosso paciente, nós pensamos que são situações que exigem da memória e que exigem da aprendizagem daquele indivíduo. Por exemplo, a escrita vai exigir da memória dele de vários tipos. A memória de procedimento, a memória para fatos ou eventos que ele estava escrevendo ali, a memória semântica do significado daquelas palavras, né, principalmente sendo executada, a memória esquelética, motora, ele precisa do movimento em si para ser executado. Aqui está sendo executado o movimento de levantar da cama. Então, o indivíduo, ele precisa ter a memória também, a relação com a aprendizagem, quando ele aprendeu esse movimento, ou reaprendeu após uma lesão, se for o caso, para conseguir executar esse movimento. Falar ao telefone também tem o ato motor aqui, segurar o telefone, alcançar o telefone, segurá-lo e trazer até o ouvido. A fala também exige ato motor. E o que está sendo expressado de maneira declarativa, uma memória explícita, né, também está sendo exigido aí. O reaprendizado de um ato aqui após um caso de hemiplegia, né, ou hemiparesia. Então, esse lado aqui, esse hemicorpo é um hemicorpo que apresentou déficits. Então, a memória que vai ser exigida, reaprendizagem motora vai ser necessária, exigindo situações que ele tinha antes de maneira explícita ou de maneira implícita na sua memória. Então, como aprendizagem motora, se tem a seguinte definição: corresponde à aquisição de novos padrões de movimento e consequente modificação do comportamento em decorrência da prática. Ou seja, para você aprender ou mesmo reaprender, precisa-se o quê? De prática, de repetição. Como essa prática vai ser feita é um outro aspecto, que inclusive existe uma web palestra sobre esse tema aqui no Telesaúde, no Rio Grande do Norte. Os tipos de prática, né? Que leva à aprendizagem do indivíduo. Então, corresponde aqui à aquisição de novos padrões de movimento e consequente modificação do comportamento. Quando o indivíduo ele modificou seu comportamento, aqui estamos falando de comportamento motor, mas isso vale para outras situações também, é porque ele através de uma prática, de uma repetição, quer dizer, várias repetições, ele conseguiu esse novo comportamento, ele adquiriu um novo padrão. Para se entender, então, essa aprendizagem, também é importante que nós entendamos que a aprendizagem ela passa por 3 estágios, incluindo aí também a aprendizagem motora. Né? Ela passa pelo estágio cognitivo, associativo e autônomo, nesta ordem. Tá? A fase, o estágio cognitivo, é aquele estágio em que o indivíduo está começando a aprender aquela determinada ação, aquela determinada atividade, onde ele vai conhecer todos os elementos daquela atividade, através da prática que seja instituída, seja uma prática física, seja uma prática mental, seja uma prática observacional. E nesta fase inicial, o indivíduo ele tem muitos estímulos a serem considerados, ele julga que muitos estímulos precisam da sua atenção, né? Então, ele dá atenção a vários estímulos. O número de erros dele ainda é alto, porque ele está começando a prática, a repetição daquela atividade, número alto, e há uma exigência cognitiva muito alta dele, né? Desse indivíduo. À medida que ele continua praticando aquela atividade, praticando, ele passa para o estágio associativo da aprendizagem.
Esse estágio associativo é quando ele já conseguiu entender os elementos que são mais fundamentais para aquela atividade motora, outras atividades. Então, ele passa a diminuir o seu número de erros, a exigência cognitiva já diminui, né? E ele está conseguindo entender esses elementos principais, mas ele ainda precisa de mais prática para poder chegar ao estágio autônomo, aquela fase automática de determinadas tarefas, como, por exemplo, a marcha, né? A marcha é uma tarefa automática para todos nós. Ela pode deixar de ser quando o indivíduo passa por algum condição de lesão, por exemplo, né? Seja diretamente no sistema nervoso ou mesmo em outro sistema do organismo. E nessa fase autônoma ou automática é aquela em que o indivíduo tem o número de erros é quase zero, né? Considerando a forma que ele aprendeu aquela atividade. A exigência cognitiva ela é baixíssima, não precisa se dar muita atenção, não precisa se dar atenção seletiva para aquela atividade, porque ela já está formada, né, de maneira forte, digamos assim, bem consolidada, né, numa retenção a longo prazo nos seus engramas, no caso aqui nos engramas motores, né? Então, você não precisa mais ficar pensando digamos assim, direcionando suas funções cognitivas diretamente para aquela atividade, onde o indivíduo, para poder conseguir executar aquela atividade de maneira boa, de maneira adequada, de maneira satisfatória, né? Ela se tornou automática. Então, aqui nesse outro esqueminha, nós temos bem a relação entre as fases da aprendizagem, cognitiva, associativa e autônoma, como eu falei para vocês, e o que é que ele tenta representar aqui. À medida que para uma determinada atividade, para uma determinada ação, o indivíduo vai passando por essas fases, da cognitiva até a automática, o que é que vai acontecendo com a sua performance, com o seu desempenho naquela atividade? Ele vai aumentando de maneira linear, ele vai melhorando. Aqui está colocado de maneira linear como se fosse o ideal, mas vamos ver que tem outras situações mais à frente. E os processos cognitivos e os erros, eles vão diminuindo, porque cada vez que ele vai indo para uma outra fase da aprendizagem, como associativa e autônoma, ele vai errando menos e ele vai gerando menos demanda para os seus processos cognitivos, até chegar na fase automática. E aí, nós chegamos, então, na relação entre memória, aprendizagem e o que é que a aprendizagem se relaciona em termos de comportamento e desempenho. A relação de memória e aprendizagem, ela já deve estar ficando mais clara para vocês, e que para nós passarmos pelo processo de aprendizagem, aquelas 3 fases, né, nós precisamos de vários tipos de memória ao mesmo tempo. Memória de procedimento, memória explícita, memória de trabalho, né? Entre outras. E aí, se vai fazendo o processo de aprendizagem. Só que o processo de aprendizagem, ele é caracterizado, digamos assim, por uma mudança de comportamento. Se eu executava, digamos, o fato de andar, caminhar, quando criança, né? Quando estava aprendendo isso aí, vamos usar o exemplo de uma criança, com a base alargada, com os braços abertos, com a velocidade baixa, porque eu não tenho equilíbrio suficiente, eu não tenho entendimento suficiente daquela atividade. E à medida que aquela criança, em torno de um ano, foi praticando, ela foi melhorando, modificando o seu comportamento. O que modificação de comportamento, ela não precisou mais abrir tanto os braços, ela fechou mais a sua base, ela conseguiu uma velocidade de marcha mais satisfatória, entre outros fatores. Então, essa mudança de comportamento significa que houve aprendizagem daquela atividade para ele. Porém, para nós, como profissionais, avaliarmos isso, nós avaliamos esse novo comportamento, inferindo a aprendizagem através do desempenho daquela criança, daquele indivíduo, daquele idoso, seja qual for o meu paciente, a minha clientela, né? Então, na verdade, o desempenho é uma medida, vamos dizer assim, de onde se infere a aprendizagem do indivíduo, de acordo com o novo comportamento que ele vai apresentando. E aí, para essa avaliação, digamos assim, do desempenho, nós precisamos entender algumas características, as principais características dele.
né? E elas são 4: aperfeiçoamento, consistência, persistência e adaptabilidade. As duas primeiras são aperfeiçoamento e consistência. O aperfeiçoamento consiste na melhoria daquela atividade, né, ao longo do tempo. Quando há naquele indivíduo uma lesão do sistema nervoso central, ocorre uma dificuldade no aperfeiçoamento. E essa dificuldade no aperfeiçoamento vai de onde foi essa lesão, né, a extensão dessa lesão, o nível de neuroplasticidade daquele indivíduo, de estímulos que ele está recebendo, de prática que ele está recebendo. E a consistência é quando, após acontecer esse aperfeiçoamento, os níveis de desempenho daquele indivíduo para tal atividade, eles começam a ser mais semelhantes ao longo do tempo. Então, vai se pensando, começa a inferir que ele realmente está entrando no processo de aprendizagem. Então, vamos ver aqui. Esse gráfico é um gráfico que retrata o desempenho, que foi para uma atividade de rastreamento do indivíduo, e é como geralmente são apresentados os gráficos de aprendizagem motora. Então, na linha horizontal, no eixo X, são os números de tentativas, que aqui foram colocados de 5 em 5, e no eixo vertical, ele foi representado pelo erro quadrático. Tem outras formas de representar, obviamente. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que no início, né, nas primeiras tentativas, o número de erro dele era muito alto, desses indivíduos, muito alto. E à medida que ele foi praticando, ou seja, quando ele vai avançando aqui no eixo horizontal, o número de erros dele vai o quê? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí depois ele aumenta novamente, ele volta a cair. Aí ele aumenta, quer estabilizar, volta a cair. Então, ele está tentando aperfeiçoar. Então, grande fase de aperfeiçoamento que teve aí foi essa aqui, ó, que é quando ele diminuiu de maneira mais consistente o número de erros, houve uma melhoria ao longo do tempo. E, a partir daí, ele já tem que entrar na característica de consistência. Mas isso aqui ainda não aconteceu. Por quê? Porque ele aumenta o número de erros de novo, diminui, aumenta, diminui. Isso é normal. Faz parte do aprendizado para as atividades, né? Não é porque a gente diminuiu logo o número de erros que a gente já, a partir dali, já começa aquilo a ficar sempre semelhante. Não, nós voltamos a ter mais erros, voltando, aí depois menos erros, até que em determinado momento, que aqui nesse gráfico foi em torno, próximo à 25ª tentativa, o seu desempenho, de maneira geral, começa a ficar mais semelhante, mais similar, mais parecido. Então, aqui, nós observamos já a característica de consistência do desempenho. Uma terceira característica do desempenho, como foi falada, é a persistência, né? Como é que nós avaliamos a persistência do desempenho para determinada atividade? Aqui tem um outro gráfico sendo representado. No eixo horizontal, os blocos de tentativas foram considerados, então, à medida que ele foi praticando. E no eixo vertical, o número de erros. Aqui, diferente do gráfico anterior, foram 4 grupos que executaram 4 atividades de maneira diferente, né? Na verdade, a mesma atividade, mas de 4 maneiras diferentes. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte: eles foram, né, variando todo o seu desempenho ao longo das tentativas até o bloco 12, certo? Os grupos, como eles praticaram de maneira diferente, a mesma atividade, eles têm características diferentes também, esses grupos, e eles tiveram variações no seu número de erros, né, e acertos ao longo do processo de aprendizagem. Quando eles pararam de executar a atividade aqui na tentativa, no bloco 12 de tentativas, então, eles já tinham feito umas 60 tentativas, porque cada bloco ele considerou 5 tentativas. O que é que fez? Deu-se um tempo, tá vendo esse vazio aqui? Deu-se um tempo sem aquela atividade para depois fazer um teste de retenção. O que é um teste de retenção? É quando você aplica de novo, solicita ao indivíduo novamente para realizar aquela mesma atividade como ele vinha realizando, só que depois de um tempo. Que tempo é esse? Até 24 horas. Tem alguns estudos que consideram o teste de retenção com 1 hora, 2 horas, ou até uma retenção imediata, né?
poucos minutos, mas até 24 horas se considera também teste de retenção, onde nesse teste de retenção eu peço para ele executar a mesma atividade da mesma maneira que ele tinha, né, praticado, aprendido, teoricamente aprendido, e quero ver a característica da persistência. Aqui, olha, dá para perceber que o número de erros maior foi nesse grupo aqui do ciclo, o grupo controle. E o número de erros menor foi nesse do X, né? O GMP. Então, o que é que acontece? Comparando aqui, significa que o GMP foi aquele que se apresentou, teve o melhor desempenho, né? Em termos de persistência daquela atividade. Então, por aí a gente consegue inferir que esse grupo GMP é o grupo que está aprendendo melhor aquele tipo de atividade que foi praticada. Ok? Já a característica de adaptabilidade, nós observamos, né, pelo teste de transferência. Então, como o nome sugere, a característica de adaptabilidade é se adaptar a um novo contexto, ou mesmo a uma variação daquela tarefa, não necessariamente um novo contexto. Se o indivíduo executa aquela tarefa que vinha sendo praticada com um desempenho similar, mesmo no novo contexto, mesmo com a variação, é porque ele conseguiu atingir essa característica do desempenho chamada adaptabilidade. Um exemplo, o indivíduo, né, idosos, eles passam a ter algumas dificuldades para caminhar, porque eles passam pelo processo de sarcopenia, eles passam pelo processo de osteopenia, eles podem desenvolver osteoporose, podem desenvolver artrose, né? Então, em outras condições. E eles ficam com essa dificuldade. Então, eles vão para uma atividade, como, por exemplo, uma atividade física como hidroginástica. E na tentativa, né, de melhorar o seu desempenho físico. E aí, ele executa aqui, nessas atividades que são similares, por exemplo, à atividade de caminhar. Ok. Aí, quando se pede para esse idoso executar a atividade, né, que se levantou de uma cadeira, aqui está representado na cadeira de rodas, mas se levantou de uma cadeira e ele vai andar entre as barras paralelas, né? O piso é plano, né? O solo é plano, mas ele tem as barras para se sustentar. O desempenho dele, né, vai haver exigências para o desempenho, para a aprendizagem dele, diferentes da exigência aqui na piscina. E aí, como é que vai ser o desempenho dele? Se ele, nesse novo contexto, né, ele conseguir se adaptar bem, ele conseguir ter um bom desempenho, significa que ele aprendeu até apresentando as 4 características do desempenho. Então, ele foi bem. E aí, até mesmo jogando essa situação para uma situação ao ar livre, onde ele não tem suporte, né, lateral, ele apenas está, né, com sua esposa, com a mão de mãos dadas. Então, em outra situação, o piso não é tão regular, tem folhas, podem ter pequenos obstáculos, o ambiente como um todo. Se teve uma variação na tarefa aí, o ambiente, então, tudo é um ambiente livre, um ambiente que pode ter mais distratores. Caso ele tenha um bom desempenho, ele passou pelo processo de adaptabilidade. Aí, temos que prestar atenção no seguinte. No teste de transferência, nós podemos ter uma adaptabilidade, né, que é a característica que ele avalia, né, essa transferência ela pode ser positiva, negativa ou neutra. Exemplo, a criança está aprendendo, treinando a sua escrita. Com um lápis aqui, que é considerado lápis grafite, mas ele está no seu tamanho, né, próximo do normal, de como é vendido no mercado. Ele tem a sua forma de preensão do lápis, de força que vai exercer nesse lápis, né, posicionamento da sua mão, do seu membro superior, do corpo mesmo em relação à tarefa. E aí, você colocou uma variação na tarefa para verificar essa característica da adaptabilidade. A variação da tarefa aqui foi um lápis grafite também, mas muito pequeno, muito curtinho. Então, isso vai modificar as suas exigências motoras e até mesmo cognitiva. E como é que vai ser o desempenho dele? Se o desempenho dele foi tão bom quanto o anterior, ou até mesmo melhor, nós podemos considerar que ele teve nesse teste de transferência, ele teve um desempenho positivo, houve uma transferência da aprendizagem de maneira positiva.
que é o que todos nós preconizamos quando nós inserimos determinadas atividades para os nossos pacientes e vamos causar modificação. É isso, mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes pode acontecer uma transferência, uma adaptabilidade negativa. Quando ele foi para o lápis menor, ele não conseguiu escrever de maneira adequada, ou a letra dele ficou incompreensível, ou ele mesmo não conseguiu, né, escrever o texto todo. Então, ele aí teria tido, ele não conseguiria se adaptar bem. Então, ele teve um teste de transferência negativo. E a neutra termina sendo naqueles casos em que, quando há variação da tarefa, uma variação do contexto, é como se um não interferisse no outro. Tá? Então, não. O que se preconiza é que realmente se tenha uma transferência positiva para uma adaptabilidade adequada. Um outro fator importante a se considerar na aprendizagem é o fator platô. Né? O gráfico aqui de aprendizagem é similar aos outros, apesar de estar um pouco fora de foco, mas vamos entender. Na linha horizontal são os dias de práticas, números de tentativas, repetições, e no eixo vertical, o de erros. Então, no início, o número de erros na fase cognitiva ainda era alto, ele foi diminuindo esse número de erros, aperfeiçoando a tarefa, e se espera que ele entre na consistência, né, onde ele vai manter esse número de erros, né, tendo a consistência. E aí, o que acontece? Em vez de ele continuar diminuindo o número de erros para chegar na consistência adequada, ele pratica, e ele não muda mais nada por um determinado período. Ele nem aperfeiçoa mais a tarefa e nem entrou na consistência adequada. Ele passa por um período de platô. É como se a aprendizagem dele fosse um pouco travada por determinados momentos. Então, ele nem consegue melhorar na prática, diminuir o número de erros aperfeiçoando, nem ele consegue ainda obter uma consistência. O que é que precisa ser visto e analisado? Precisa ser analisado quais são os possíveis fatores que estão contribuindo para esse platô. É porque ele está desmotivado? É porque o instrutor, o profissional de saúde, o terapeuta não está conseguindo passar as informações, os feedbacks, as informações de maneira adequada para ele se readequar nessa tarefa e continuar o seu processo de aprendizagem? É porque ele não está tendo uma atenção adequada para todos aqueles estímulos? Então, vários fatores, as emoções também interferem. Então, esses fatores eles têm que ser considerados para poder se fazer os ajustes e ele voltar a ter, né, seguir na linha no processo de aprendizagem, o aperfeiçoamento, depois consistência e adaptabilidade, persistência e adaptabilidade, né? Passando, então, naquela atividade pelos 3 processos de aprendizagem, as 3 fases, cognitiva, associativa e autônoma. Aqui eu mostro para vocês, eu trouxe para vocês esse estudo, né, para representar aqui, é um estudo publicado no periódico Brain, 2015, onde o título é por que a memória musical pode ser preservada em pessoas com Alzheimer já na fase avançada, né? Então, de maneira bem resumida, eu trouxe para vocês, mas estou uma referência aí para vocês buscarem, ou mesmo podem me solicitar, é que a experiência, eles tratam nesse estudo que a experiência de ouvir música é, para o cérebro, diferente da experiência de recordá-la, de recordar essa música. Em ambos os processos intervêm redes cerebrais, mas redes cerebrais diferentes. Então, a rede cerebral que é exigida para mim quando eu vou ouvir uma determinada música é diferente das vias cerebrais das redes cerebrais quando eu vou recordar aquela mesma música. E, então, se conclui que os aspectos cruciais da memória musical são processados em áreas cerebrais que não são habitualmente associadas às memórias episódica, semântica ou autobiográfica. Ou seja, o processo de ouvir música é diferente do processo de recordar essa música. E essas vias, essas redes cerebrais diferentes, são diferentes, né, daquelas que exigem de memória episódica, semântica ou autobiográfica, que são as memórias que são mais afetadas na doença de Alzheimer. Né? Então, se ver como é importante se diferenciar os tipos de memória, cada atividade tem uma exigência diferente e, consequentemente, se repercute na aprendizagem ou reaprendizagem do indivíduo. Esse outro estudo aqui é um estudo de 2014, uma revisão sistemática, que trata sobre o efeito das intervenções baseadas em exercícios, né, nos aspectos cognitivos na doença de Alzheimer também. E a conclusão deles foi que
apesar de existir poucos estudos nesse sentido, até 2014, com certeza já tem mais, né? As evidências sugerem que exercícios podem ter um impacto positivo, né, na taxa de declínio cognitivo nas pessoas com Alzheimer. Então, os exercícios, eles precisam, quando se executa exercício, quando se executa atividades motoras, está se exigindo de memória. Então, se está se exigindo de funções cognitivas, então se está se exigindo também, se está sendo trabalhado, se isso também está sendo ativado, essa perda, que seria progressiva na doença de Alzheimer, ela vai sendo o quê? Atenuada, amenizada. Aqui estão as nossas principais referências usadas. Aqui estão os meus contatos, né? Fiquem à vontade para trocarmos ideias e até uma próxima web.